Cromossomos e os genes. Cada cromossomo é constituído por uma molécula bifilamentar de DNA e por uma variedade de proteínas. O RNA também pode estar associado aos cromossomos. As células procarióticas geralmente só contêm um cromossomo, embora às vezes também tenham muitas moléculas menores de DNA chamadas plasmídios. A maioria das células eucarióticas contém vários cromossomos diferentes. Por exemplo, os espermatozoides humanos têm 23. Em geral, os cromossomos das células eucarióticas também são maiores e mais complexos que os cromossomos das células procarióticas. As moléculas de DNA nos cromossomos e plasmídios procarióticos são circulares, assim como a maioria das moléculas de DNA nas mitocôndrias e nos cloroplastos das células eucarióticas. Já as moléculas de DNA dos cromossomos nos núcleos de células eucarióticas são lineares. Muitas células eucarióticas têm 2 cópias de cada cromossomo. Essa condição, denominada estado diploide, é característica das células do corpo do eucarionte, isto é, as células somáticas. Já as células sexuais, ou gametas, geralmente têm só uma cópia de cada cromossomo, condição denominada estado haploide. Os gametas são produzidos a partir de células diploides da linhagem germinativa, que é o tecido reprodutivo de um organismo. Em alguns seres vivos, como os vegetais, a linhagem germinativa produz tanto gametas masculinos quanto femininos. Em outros, como os seres humanos, produz um ou outro tipo de gameta. Quando os gametas masculino e feminino se unem na fertilização, o estado diploide é restabelecido e o zigoto formado dá origem a um novo organismo. Durante o desenvolvimento do animal, uma pequena quantidade de células é reservada para dar origem à linhagem germinativa. Todos os gametas produzidos no futuro são derivados dessas poucas células. As demais células formam os tecidos somáticos do animal. Em vegetais, o desenvolvimento é menos estrito. Os tecidos retirados de uma parte do vegetal, como do caule ou de uma folha, podem ser usados para produzir um vegetal inteiro, inclusive os órgãos reprodutivos. Assim, nos vegetais, a distinção entre tecidos somáticos e tecidos germinativos não é tão bem definida quanto nos animais. Os cromossomos podem ser examinados ao microscópio. Os cromossomos procarióticos só podem ser observados por técnicas de microscopia eletrônica, enquanto os cromossomos eucarióticos podem ser vistos ao microscópio óptico. Os cromossomos eucarióticos são observados com mais clareza durante a divisão celular, quando cada cromossomo se condensa em um volume menor. Nesse momento, a maior densidade dos cromossomos torna possível discernir algumas características estruturais. Por exemplo, cada cromossomo pode parecer consistir em 2 bastões paralelos unidos por um ponto comum. Dessa maneira, cada bastão é uma cópia igual do cromossomo criado durante um processo de duplicação que precede a condensação, e o ponto comum, denominado centrômero, está associado a um fuso que move os cromossomos durante a divisão celular. A descoberta de que os genes estão localizados em cromossomos foi feita na primeira década do século XX. No próximo podcast, vamos falar sobre a divisão celular. Até o próximo podcast!